Escrevi. Ah, você escreveu? Ah, você escreveu. Ah, tá, entendi. Tá, beleza, tá, beleza. Gente, a aula tá gravando, ok? Então, mas no final do dia, em algum momento, eu vou colocar o vídeo lá pra vocês. Belezinha? Hoje, então, não, no final do dia eu vou colocar o vídeo lá pra vocês. Lembrando, tem gente que manda pergunta pelo chat, então eu deixo o chat habilitado. Só peço que não lotem o chat, porque eu sempre fico olhando para ver se alguém mandou alguma pergunta, de alguma dúvida, ok? É que geralmente é a pessoa que fica botando várias coisas nada a ver. Pois é, então isso atrapalha, porque tem alguém que pode mandar pergunta pelo chat, professor, sei lá, alguém que está sem microfone, vamos falar pelo chat, professor, não entendi, volta. Sabe? Aí eu fico olhando e tá lá um monte de sinal de música. Rola, tá? Gente, hoje a aula será sobre dois capítulos. Dois? Quais? Vou juntar dois capítulos. Capítulos 3 E quatro. e 4, exatamente. Por quê? Porque eles casam bem, Uau, sabe? então não vamos ter um casamento entre o 3 e o 4. 3 e 4, exatamente. Ou seja, eles combinam bem. Dá para falar os dois tranquilinho, tranquilinho, porque são capítulos curtos. Eu decidi juntar os dois por quê? Porque mais para frente eu posso dar alguma aula especial para vocês. Um tema especial. Eu gosto muito de fazer isso. Então, hoje a aula será sobre dois capítulos. O capítulo 3 ele é sobre o Surgimento surgimento. humano. Isso, surgimento humano. Ou surgimento do ser humano, surgimento da raça humana. Tá? Eu imagino que seja um tema que vocês já tenham visto ou que vão ver. Você tem ciência com a Carol, não tem? Sim. Então vocês verão com ela provavelmente também. Tá? Eu vou só Beleza. pontuar algumas coisas aqui. É, há várias versões sobre como o ser humano surgiu e elas coexistem, ou seja, elas existem ao mesmo tempo. Tá? Israel quer falar alguma coisa? Levantou a mão? É para copiar o que você está escrevendo? Você pode copiar sim, mas eu recomendo. Quer? É bom copiar sim, eu recomendo que copie. Ah, tá. Pode ser bom. Tá? Então vamos lá. A gente divide entre. A gente fala que os relatos sobre como o ser humano surgiu, a gente chama de teorias. Por quê? Porque nenhuma dá 100% de certeza para todos. Tá? E quais são as divisões que nós chamamos? A gente chama de teoria evolucionista e a outra teoria criacionista. A teoria criacionista é mais fácil de a gente abordar porque ela envolve religião, envolve fé. Então a teoria criacionista é o quê? Criação divina. Por estarmos no Brasil, que é um país majoritariamente cristão, quando a gente fala de teoria criacionista, a gente pensa na Bíblia e cristianismo. Mas a teoria criacionista, ela também envolve, na verdade, todas essas religiões. Então, a criação do ser humano em outra religião, ela também pode ser colocada aqui, como teoria criacionista, tá? Tudo bem, essa parte? Yes. Ok. Alguém falou inglês aí? Eu. Do you speak English? Quê? Do you speak English? O que tu falou? Eu falei inglês com você. Você, se você fala inglês. Eu sei falar um pouquinho. Ah, um pouquinho. Ok. O que tem de comum nessa teoria criacionista? A gente fala nessas teorias criacionistas, então, né?
Então, é religião que a gente está falando. Aí está falando de uma questão de crença ou fé. Ou seja, ela não requer comprovação, não requer comprovação científica para alguma coisa. Ela se baseia na questão da fé. Você acredita. Tá? Ô Israel, fala. Eu gosto muito da Bíblia, eu acho interessante. Também acho, também acho. Tá? Então aqui a gente está falando de uma questão de devoção, de fé. Aqui já é diferente. A teoria evolucionista, ela entra mais numa questão de evidências científicas. Professor, é para copiar? No É caderno? bom. É bom, pode copiar assim, é bom copiar assim. Ela coloca mais como questão de evidências científicas. Ou seja, com bases principalmente em fósseis, os cientistas eles procuram abordar como o ser humano surgiu vindo por um processo lento e que durou milhões de anos de desenvolvimento. A teoria evolucionista, ou chamada teoria da evolução, ela diz que todos os seres vivos tiveram uma origem comum bilhões de anos atrás. E que com o passar desses bilhões de anos, eles foram mudando, eles foram se alterando para se adaptarem ao ambiente. Né? Se adaptarem a alguma mudança da natureza que está acontecendo. Isso durante bilhões e bilhões de anos. O ser humano veio daí, segundo essa teoria. O ser humano está nesse processo. Ele teve um desenvolvimento que passou por várias espécies até chegar ao Homo sapiens, que nós conhecemos hoje, que somos nós. Conseguiu entender? Então, o que a parte evolucionista vai dizer? Deixa eu só liberar um pouquinho de paz aqui. Ela vai colocar basicamente que como se a vida tivesse surgido a partir de uma árvore. E essa árvore tivesse vários galhos. Vários e vários e vários e vários. A origem de todos os galhos é uma só. Que seria a origem de todos os seres vivos. Mas que com os bilhões de anos, isso foi se diversificando em outros e outros e outros e outros. Como galhos de uma árvore. Um desses galhos é o ser humano. Conseguiu entender? Por isso que dizem que o macaco parece pouco humano. Isso. Se eu digo... Nessa teoria da evolução, espera aí. Quem comentou isso foi o Israel. Vamos lá. Esse ponto é importante. Nessa teoria evolucionista, dá pra gente dizer que se o ser humano está nesse galho aqui, o macaco está nesse aqui. O que ela fala bastante? Esses dois galhos, do macaco e do ser humano, têm uma origem comum. São galhos diferentes, mas a origem deles é comum. Ou seja, aí que fala que o ser humano tem um ancestral comum com o macaco. Estão me entendendo? É como se na minha família eu falasse,
Eu com o meu primo, nós temos um ancestral comum, que é o nosso avô. Né? Minha avó, minha mãe e minha tia, eu e meu primo. Agora, quem queria falar? Israel levantou a mão. Pessoal, então, tipo assim, não que possa ter uma teoria falando que o macaco possa ser basicamente parente dos seres humanos de espécies assim. Parente. Isso. Como eu acabei de falar, o exemplo do dia do meu primo. Somos parentes. Temos um ancestral comum, que é nosso avô. Em relação com o macaco, seria mais um tetravô, um tataravô. Teria sido um tataravô comum, assim, na questão familiar. Deu pra entender? Eu consigo entender, tio. Ah, beleza, tá? Isso é a teoria da evolução, tá? Tem um mal entendido muito comum, é realmente um mal entendido, por isso você até fala isso é um mal entendido. O mal entendido muito comum é falar, a teoria da evolução fala que o homem veio do macaco. Não. Eles têm um tataravô comum. É um parente distante. Mas é bem isso aqui, ó. São galhos diferentes de uma mesma família. Ok? Ok. Tá. Israel, levanta a mão de novo. E, tipo assim, sobre isso deles serem parentes distantes, igual um negócio, eu tava vendo um negócio na internet que tá falando que, tipo assim, uma zebra teve um filho com um burro. Aí eu parei assim, mas como se eles são de espécies diferentes? Eu falei, bom, como a zebra é um pouco semelhante ao burro, ao cavalo, talvez eles possam ser parentes. Faz sentido. Faz sentido. É possível sim. Tá? Vamos lá. Como é que a teoria da evolução, a teoria evolucionista, ela funciona? Ela diferente da criacionista, que envolve questão de fé, de se acreditar, aqui não, aqui você quer provas. Então, todas essas ideias de ancestral comum, parente distante, ela depende de análise científica e depende de fósseis. Ok? A teoria científica, a teoria evolucionista, ela é bastante sólida hoje. Muita gente, no meio da ciência, a segue. Mas por quê? Por causa do conhecimento que hoje possuímos de fósseis. Tá? Tudo ela vai querer realmente evidências científicas com fósseis. E nisso ocorre muito dela se rever e mudar de ideia de alguma coisa. Porque a ciência tem disso. Não é problema nenhum a ciência rever alguma coisa e falar, isso aqui estava errado, não é bem assim, é assado. A ciência se coloca assim. Tá bom? Beleza, prof? Beleza? Alguém não entendeu isso aqui? Alguém se perdeu isso aqui? Israel quer falar? Fala, Israel. Quero falar. Fala, pode falar. Eu contei assim no mundo, tipo assim, quando eu vou andando pela cidade aqui, eu vejo que tem pessoas que são grandes. Eu não tô falando que essas pessoas parecem gorilas, mas sei lá, às vezes o ser humano tem uma coisa meio que parecida com gorilas, macacos ou alguns outros animais. Muita gente fala isso, muita gente fala isso. Um exemplo, gente, olha só, uma coisa que a gente tem que lembrar é que evolução significa adaptação ao ambiente que vive. Tá? Evolução significa adaptação. Um tempinho atrás, eu estava vendo um vídeo muito interessante sobre uma população, uma vila, uma população que ela, há milhares de anos, ela mora no mar. Olha que interessante. São pessoas que há milhares de anos moram no mar. Eles moram, acho que na costa da Indonésia, por ali, bem lá na Ásia. E as casas deles são pequenas espécies de barracas que eles constroem no mar, perto do litoral, mas no mar. Isso há milhares de anos. O que aconteceu? Essas pessoas, o corpo delas evoluiu com o passar do tempo ao ponto de elas têm uma capacidade biológica maior de respirar embaixo d'água.
de lidar com o sol constante, de lidar melhor com o sal marinho. O corpo delas se evoluiu ao ponto de estar melhor adaptado do que o nosso para viver. Essa notícia, professor, tá aparecendo Esse em vários vídeos no YouTube. Tipo, você sabia esses canais. Você sabia muito bom, cara. Exatamente. E é um exemplo de evolução. Tá? De evolução. Por quê? Não quer dizer que é melhor ou pior. É um organismo que se adaptou àquele ambiente. No ambiente marítimo, que a pessoa tem que mergulhar para caçar e ter comida, então eles têm uma capacidade natural, biológica, de se adaptar melhor, de respirar mais. Ok? Esse é um exemplo. Ok. Tá? Então, vamos lá. Essas duas teorias, gente, teoria evolucionista e teoria criacionista, hoje elas coexistem. Ou seja, elas existem em conjunto, em geral, sem muitos problemas. Muita gente, inclusive, segue as duas. Um terceiro caminho interessante é chamado... Eu gosto bastante dessa vertente. É chamado design inteligente. Tio, do que é isso? Eu vou explicar. Design inteligente. Eu acho bastante interessante. Por quê? A teoria evolucionista envolve ciência, uma comprovação científica, uma pesquisa. A teoria criacionista envolve religião, envolve fé, envolve crença. Tá? Sendo que muita gente pode ter sua religião e fazer ciência, nada impede. Então, muita gente acredita que a evolução tem acontecido, mas guiada por Deus. É dentro do design inteligente. Ou seja, a evolução e tudo mais tem uma presença divina ali. É uma mistura das duas. É um criacionismo evolucionista. Ou um evolucionismo criacionismo. Quer dizer, as mudanças nas espécies, elas tiveram um propósito divino, ou começaram por causa de uma intenção divina. Enfim, tem Deus no meio. Essa é a intenção do design inteligente. Você encontra muitas pessoas que seguem essa vertente do design inteligente entre os cientistas. Muitos cientistas seguem, aceitam, assim, realmente falam que a evolução aconteceu, mas acreditam que ela tenha acontecido por uma vontade divina, uma vontade de Deus. Ok? Poderia repetir? Para esses cientistas, a evolução, essa adaptação das pessoas dos ambientes da adaptação lá desde o início dos seres vivos, essa adaptação que durou bilhões e bilhões de anos, ela aconteceu para muitas pessoas que seguem essa vertente aqui, um intermédio de Deus, um intermédio divino. Ou seja, é uma galera que acredita em Deus, basicamente você falou, acredita em Deus, mas segue a teoria da evolução. E junta as duas. Fala, a evolução aconteceu, mas por uma vontade, uma intenção divina, uma vontade de Deus. Então ele junta a teoria evolucionista com a criacionista, mais ou menos. Isso, exatamente, eles juntam. Tá? Exatamente, pega Deus e fala, Deus que comandou a evolução. Mas eu não acredito, mas eu acredito. É como se fosse isso. Né? Continua sendo uma questão de acreditar ou não. Tá?
questão de acreditar em Deus ou não, hoje é uma coisa pessoal de cada um. Mas o design inteligente eu acho interessante, a vertente do design inteligente. Ah, isso é um Eu acho design inteligente. design inteligente, exatamente. É a espécie de terceira via. Professor, é Terceiro caminho. página esse dever? Qual a explicação? Capítulo 3 todo isso aqui. Ah, Isso aqui é um resumo do capítulo 3. Entendeu? Ou seja, uma pessoa do design inteligente vai falar: Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou a vida. E a vida também evoluiu com o passar dos milênios, com o passar dos bilhões, com o passar dos bilhões de anos. Entendeu? Aham. Onde tu assiste Gênesis? O que é isso? É uma novela da Bíblia, só que é. Ah, tá. Não, é da Record? É. Sim. Nem conheço. Eu Eu só ouvi acho falar que estavam fazendo, mas. Não, mas não por conta de coisa religiosa, mas lá eles vivem na Mesopotâmia antiga. Sim, Mesopotâmia. É a parte ainda antes de Abraão. Uhum, então, aí chega numa parte que tá explicando da Mesopotâmia, Mesopotâmia antiga. Mesopotâmia, com M. É com M. Dois M's. Mesopotâmia. MM. Professor, eu achei um negócio interessante da série, que na abertura da série aparece coisas que comprovam coisas que aconteceram, igual acho que a coroa da rainha, eu acho que de Ur. Meio que eles pegaram uma foto, meio que tem coisas que eles pegaram que estão registradas em museus, tipo Ah, isso é bom. coisas escritas. jogos, Isso é bom. jogo de Sente por aí. Isso é bom. Tabuleira, desculpa. Ah, tabuleiro. Gente, vamos lá. Sobre teoria evolucionista, criacionista e design inteligente. Alguma questão, alguma dúvida? Claro que acreditar ou não, evolução ou não, é muito uma questão pessoal, tá? Ficando que cada um. Vocês vão ter religião se quiserem ou não. Fala. Eu queria falar um negócio. Fala, estão vendo? Eu queria falar um negócio. Sobre esse negócio da Ah. criacionista, esse nome e a evolucionista, eu acho que os dois se encaixam, sabe por quê? Porque, tipo assim, tá, Deus criou o mundo e tal, mas eu acho que ele possa ter dado a inteligência pro ser humano, aí o ser humano se evoluiu, entendeu? Seu design inteligente. E uma Entendeu? coisa se encaixa com a outra. Você acabou de falar do design inteligente, que é isso. O encaixe das duas, de alguma forma. É. Bem? Agora, seguindo. De qualquer forma, a gente também sabe o quê? Agora, uma questão que a gente realmente, o ser humano, descobriu tem poucas décadas. Descobriu muito quando avançou os conhecimentos, as pesquisas sobre o DNA humano. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente sabe onde no planeta começou a espécie humana. A gente sabe, a gente conseguiu mapear a origem da espécie humana. E a espécie humana começou na África. Já vou te chamar, Israel. Da África, do continente africano, ao longo de milhares e milhares de anos, as pessoas se espalharam para o restante do mundo. Tá? Isso é interessante porque a gente descobriu isso literalmente estudando o DNA humano e as variações do DNA humano, principalmente. Além de ter estudado fósseis, arqueologia e tudo mais. Então, por exemplo, hoje é possível, eu não sei como, eu quero saber como, eu acho interessante, mas dá para a gente tentar, pelo nosso DNA, dá para a gente tentar descobrir por onde nossos antepassados passaram.
Tem gente que faz isso, tem gente que pede para analisar o seu DNA, o seu genoma, e descobre que 50 mil anos atrás, os antepassados estavam perambulando por não sei onde. Ô tio, então as primeiras pessoas surgiram na África? Sim. Israel, pode falar? Professor, isso da África, o professor de Ciências 1 tinha falado que a espécie humana começou na África. Ele falou que tem uma teoria que diz que as pessoas da África migraram pelo oceano, né, que estava congelado, e foram para o Brasil. E outra coisa que Vou eu chegar nessa queria parte. falar, como que eu faço para ver o meu DNA e saber se onde meus antepassados passaram e tal, essas coisas que o senhor falou? Cara, é uma ótima pergunta, porque realmente eu tenho interesse de saber isso também. Eu sei que isso acontece numa questão de, chama-se de mapeamento do genoma. Eu realmente nunca pesquisei sobre, de verdade. Mas eu acho que deve ter instituições, universidades ou até mesmo empresas que façam isso. Você vai enviar um pedaço de cabelo, alguma coisa com seu DNA, sabe? Isso vai ser avaliado, vai ser analisado e eles vão conseguir mapear a partir daí. Eu já li sobre pessoas que fizeram isso. E assim, é um relato muito legal mesmo. Que a pessoa diz, tipo assim, nossa, mas eu ter passado, tipo assim, eu li de um cara da Índia. Aí o genoma dele falou, tipo, seus antepassados vagaram por não sei onde, não sei onde, não sei onde. Você tem você é parente não sei onde, tipo assim, de milênios e milênios. Isso também é muito usado para a gente saber se você tem muitas etnias, muitos grupos diferentes com seus antepassados. Também se faz isso. Sabe? Dá para descobrir, tipo assim, por onde. Lá, se você tem um antepassado japonês, um antepassado negro, isso também descobre por isso. Como fazer isso? Eu ainda não sei. Eu tenho que pesquisar como fazer, que eu acho interessante. Eu gostaria de saber, tipo, nossa, onde que os antepassados passaram? Eu Ô tio, adoraria o que saber. que é Será esse que vem alguém da Austrália? mapeamento do genoma? Oi? O que é esse mapeamento do genoma? Genoma é um elemento do nosso DNA. Ah, tá. Entendi. Tá? Pergunte para a professora de ciências que eu vou falar. Se eu for tentar responder, eu vou falar besteira, tenho certeza disso. Mas ele envolve o DNA. Beleza. Bom? E mapeamento é que eles já mapearam, assim, realmente fizeram tem um banco de dados sobre isso. E com isso a gente consegue ver por onde os passaram. Agora o Israel tocou num ponto importante. Realmente, os seres humanos surgem na África e da África se espalharam para o restante, inclusive para a América. Mas tem um problema. Se a gente pegar aqui, ó, vamos dizer, aqui é a África, aqui é a Ásia, aqui a Europa. Mais ou menos isso. Tá, um pouco mais assim. Dá para você caminhar de uma para outra? Dá. Tem terra. Ok. Aqui vai estar o oceano, aqui não sei o quê. Mas dá pra você ir de uma para outra. Dá pra você caminhar isso tudo. Beleza. Mas a América tá aqui. Né? Como, então, o ser humano chegou na América? O ser humano pré-histórico chegou na América. A gente sabe que ele chegou. Tinha gente aqui. Mas como que chegou? Fala, Israel. Professor, será que existia barco naquela época? Então, ótima questão. Há duas teorias principais sobre como o ser humano chegou na América. Tá? Camille chegou? Oi, Camille. Bom dia ainda. Você tá bem? Tava no hospital? Tava no médico? E aí, Camilo, tudo bem?
Tá melhor? Tá bem? Eu só Tá fui bem? fazer o exame pra fazer educação física lá no México. Ah, tá bom. Ótimo, ótimo. Muito bem, muito bem. Tá? Como eu dizendo, então, o que eu estava dizendo? Eu vi que a Camila chegou. Ô, Camila, bem-vinda. Tá falando dos barcos. Isso. Existiam antigamente. Essa hipótese existe, mas eu vou chegar nela. Tá? Há, então, duas hipóteses sobre como o ser humano chega na América. Surge na África, mas como chegou na América. Como? E essas hipóteses, elas levam em consideração também fósseis. Tem que achar fóssil para isso. A primeira é chamada... Deixa eu apagar aqui. A primeira é chamada de hipótese asiática. O que acontece? Se vocês pegarem o mapa mundi e olharem lá para cima, vou pegar um globo terrestre, um globo que dá para ver isso bem. Acontece que a Ásia, a pontinha da Ásia, ela é bem próxima de uma pontinha do Alasca. Realmente é perto. Se pegar no globo terrestre, você consegue ver que uma ponta bem lá em cima da Ásia é perto de uma ponta bem lá em cima do Alasca. Pela hipótese asiática, considera-se que mais ou menos uns 50 mil anos atrás, alguns falam que mais, outros falam que menos, o planeta estava passando por uma era glacial, ou seja, era do gelo, e esse trocinho aqui, a água congelou. Congelou ao ponto de aqui ter formado uma ponte de gelo, e que por essa ponte de gelo, o ser humano conseguiu chegar na América. Essa faixa de terra, que realmente, essa faixa de água aqui, que realmente é bem curtinha, é chamada Estreito de Bering. Então, a hipótese asiática diz o seguinte: em uma era do gelo, de 50 mil anos atrás, a água do Estreito de Bering congelou, e por meio do Estreito de Bering, da água congelada, o ser humano, em suas caçadas por comida e tudo mais, procurando um lugar para viver, procurando alimento, acabou cruzando e chegando nas Américas. E a partir da Ásia e do norte das Américas, ele se espalhou o restante. Tá? Israel primeiro levantou a mão, depois o Enzo. Fala, Israel. Ah, tá. Isso faz sentido também. Igual quando, tipo assim, tem. Você já viu patinação em rio congelado? Meio que vira tipo uma pista de patinação, tipo isso. Com um negócio assim congelado. Meio que. Só que aqui, né, não é só pista de gelo, né, mas também com bastante gelo e nevasca por cima, você acaba formando uma camada de neve que chega a ser fofa de andar. Caraca. Tá? Enzo também levantou a mão. Nessa situação que a gente está falando do Estreito de Bering, a gente também já viu isso aqui na aula de ciências. O tio Túlio estava explicando para a gente que isso aconteceu, aí os indígenas que viviam na África caminharam até chegar na América. Isso demorou bastante tempo, tá? Né? Tipo assim, o Eu pessoal sei. falando da África chegou lá, mas é uma teoria. Até que ele falou que demorou muito para chegar lá. Demorou muito. Pois é. Tá? Então você já conhece, beleza. Mas não é a única hipótese que existe, não. Tá? Essa hipótese ela é mais antiga,
Mas hoje, muitas pessoas não seguem só ela. Muitas pessoas falam o seguinte, muitos cientistas falam o seguinte, beleza, houve pela Ásia, mas também falam em uma hipótese de múltiplas chegadas. O que seria essa hipótese, gente? Ela diz o seguinte, ou seja, quer dizer, tudo bem que algumas pessoas possam ter chegado pelo norte. Ô tio, múltiplas Mas do que? múltiplas chegadas. É que não tá aparecendo aqui no vídeo. Aqui. Agora que eu vi que não tá no vídeo direito. A hipótese das chegadas múltiplas. Hipótese das múltiplas chegadas múltiplas. A galera fala, tudo bem, o texto de Bering que faz sentido. Pode ter acontecido realmente, mas também é provável. Deixa eu ver se eu consigo abaixar isso aqui. Mas também é provável que alguns grupos humanos tenham chegado pelo sul. Como? Aí, muitos propõem que, usando barcos, como Israel, acho que Israel perguntou, o que é barco, então? Muitos falam que alguns grupos humanos chegaram pelo sul usando barcos. Só que não eram barcos enormes para cruzar um oceano. Canoas, tipo Era canoas. mais ou menos canoas. Seriam tudo canoas ou barcos menores que iam parando. Iam para um lugar, parava. Ia para mais um lugar, parava. Parava numa ilha. Parava não sei onde. E com isso, chegou na América. Essas embarcações teriam vindo da região da Austrália. Foi, parando por ilha e chegou na América do Sul. Beleza. Porque também existe essa hipótese. Por causa de evidências científicas e fósseis. Sabe? Antes, umas décadas atrás, vou falar para você já. Umas décadas atrás, os fósseis mais antigos conhecidos de ocupação, de presença humana nas Américas, eram de uma região no atual México, lá no norte. Mas, depois de um tempo, acharam fósseis mais antigos no sul. E aqui no Brasil, inclusive. Um exemplo é o tal do crânio da Luzia, que teria sido a mulher mais... Você tem noção, né? Você tem vestígio da mulher mais antiga nas Américas. Está achada em Minas Gerais. Como, então, acharam fósseis mais antigos que lá de cima, começaram a propor que talvez o surgimento, a chegada dos homens, do ser humano, nas Américas não tenha sido apenas pelo Estreito de Bering, mas também por meio dessas navegações, então pode talvez ter acontecido antes, mas que vieram pelo sul. Okay? Primeiro, Israel. Fala, Israel. Professor, sobre isso daí, eu queria falar um negócio. Você não tá falando que tem o Estreito de Bering? Não tem ele? Sim. É meio que a parte da Ásia fica perto da América, não é? Sim. Bom, pode ter vindo algumas pessoas da Ásia indo para a América do Norte. Então, América do Norte, aí da América do Norte para a América Central, da América Central para a América do Sul.
Aí sobre Sim. isso, eu acho que os indígenas têm um pouco puxado por causa disso, porque algumas pessoas asiáticas foram para a América. Sim, provável. É provável que sim, né? E ao mesmo tempo dizem que é provável também ter vindo pelo sul. Agora que levantou a tua mão, o Enzo tinha levantado a mão, o Enzo quer falar mais não? Não, na verdade eu tinha deixado levantada. Ah, tá. Aquele... Quer falar alguma coisa? Não, Tranquilo. Matheus levantou a mão também, tô vendo ali. Professor, vai ter para casa hoje? Vai. Ok. E Camille levantou a mão. Ô tio, como é que sabiam o nome da Luzia? Eles deram esse nome? Deram esse nome pra ela, deram. Assim, não tem como você achar um crânio de 12 mil anos e falar, qual é o teu nome? Fala meu nome é tal, não tem como, né? Batizaram de Luzia. Batizaram de Luzia. Esse crânio, até hoje, está no Museu Nacional, porque com o incêndio, ele não foi destruído, felizmente. Tá? O incêndio de 2018, ele não foi destruído. Ele, se não me engano, ele sofreu um pouco de dano, mas está lá. O modelo está lá. Ok? Aqui no Quinta do Boa Vista. Tudo bem? beleza. Beleza. Israel levantou a mão de novo, pode falar, Israel. Eu queria falar um negócio. Sobre isso, eu, tipo assim, tem crânios que são muito antigos, tipo igual de dinossauro, que às vezes estão sendo demorados muito para achar e acabam entrando em decomposição. Sim, 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 acontece. Realmente acontece. Tá, gente, quem já respondeu, quem já perguntou, pode baixar a mão do vídeo para garantir que não vai perder ninguém. Obrigado, gente, obrigado. Acabei de falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Show. Então, gente, é isso. Essas hipóteses hoje, elas têm cada qual seus adeptos. As pessoas que acreditam mais em uma e mais em outra. Eu diria que hoje, na atualidade, a grande maioria das pessoas defende mais essas chegadas múltiplas. Fala Estreito de Bering e talvez também navegações. Os que defendem só a asiática, só o Estreito de Bering, em geral, são poucas pessoas hoje, são poucas, e é mais uma galera, principalmente nos Estados Unidos, que defende só o Estreito de Bering. Tá? Tem uma certa disputa, então, aqui entre arqueólogos. É uma disputa mesmo. Tudo bem? Porque a gente tem que saber o quê? Existem essas duas hipóteses hoje. São importantes, cada uma tem suas ideias, mas elas existem. Ok? Tudo bem? Beleza. Beleza. Aí, agora, vamos lá. Será que os seres humanos que estavam na América, essa América pré-histórica, eles eram estudados? Sim, eles são estudados. Ah, alguém me chamou e alguém morreu. A voz de alguém me chamou, a voz de alguém morreu. Ué. Entendi, foi nada. Ok, tudo bem. Tio, a gente tá em qual Agora, capítulo? isso é o 3 e o 4. Agora eu tô no 4. Ah, tá. Deixa eu entrar no 4. O O capítulo 3 professor. foi sobre evolucionismo e criacionismo. O 4, chegada na América. Tá rapidinho. Ô tio, a gente Pois vai é. fazer dever hoje? Sim, dá pra fazer rapidinho. Mas já vai ter dever de casa, né? Vai dar pra fazer em aula. Vai dar pra fazer em sala. O dever de casa? Vai dar tempo. A gente faz aqui junto. Professor, Bom. qual é a página? Agora eu vou entrar realmente em uma página só para vocês verem uma foto.
Mas eu estou resumindo os capítulos. Sim. Tá? Eu só vou falar agora sobre um elemento importante que é muito útil para nós estudarmos esses primeiros seres humanos nas Américas. Não é fácil encontrar fósseis sobre eles, não é fácil encontrar vestígios sobre eles. Beleza. Mas um tipo de vestígio nesses seres humanos antigos que ficou muito importante para estudá-los são os chamados sambaquis. O que é um sambaqui? Um sambaqui é um monte, ou seja, uma montanhazinha de conchas. Os sambaquis, eles existem no litoral de várias partes dessa América. Eu acho que o sambaqui mais perto daqui, se não me engano, tem um em Saquarema. E eu acho que tem outro também na parte de Angra dos Reis. Mas não, tem um que é bem no Rio. Tem um bem no centro do Rio mesmo. Então, tinha um amigo meu escavando. Tá, legal, um montão de concha, um monte de concha, o que acontece? Esses montes de concha, eles não foram conchas que chegaram lá porque o mar levou. Não. Foram montes de conchas que esses seres humanos pré-históricos nas Américas juntaram. Sabe? Interessante. São montes de conchas que os seres humanos que viviam ali juntaram, deixaram lá. Então, nesses montes de conchas, já encontramos ferramentas que eles foram escavadas, né? Então, já encontraram ferramentas, já encontraram roupas, tipo assim, pré-históricas, tá? Já encontraram fósseis humanos. Interessante, interessantemente. Na página 38, tem uma foto de um sambaqui. Esse sambaqui fica onde? Ah, isso aqui fica em São Paulo, fica numa ilha de São Paulo. Tem uma foto desse sambaqui. Muitos sambaquis não dá pra gente ver, porque como são bem antigos, já cobriu vegetação, já virou morro por cima. Então, muitos não dão para ver. Outros já dão para ver, porque já foram bem escavados. Esses sambaquis, então, se tornam, sempre que são encontrados, eles viram sítios arqueológicos. Por quê? Para a arqueologia, são lugares importantes. Para a arqueologia, são lugares que vão nos dar informações importantes sobre esses seres humanos pré-históricos das Américas. Né? Há itens e utensílios nesses lugares. E para que serviam? Aí tem muitas teorias. Nossa, eu sou lúcido agora. Mentira. Tem muitas teorias sobre para que serviam os sambaquis. Muitos falam que eram cemitérios, lugares em que os mortos eram depositados. Há quem fala que não, os sambaquis eram as residências. As pessoas também moravam ali, em meio àquelas conchas. Outros falam que tinha questões religiosas. Juntar aquele monte de conchas tinha alguma questão religiosa envolvida. Não dá pra gente saber com certeza o porquê do sambaquis. A gente sabe que eles eram feitos. Né? Sabe o que os seres humanos faziam. Okay? O livro de vocês, se não me engano, ele fala que eram moradias. Isso não é unânime. Não é todo mundo que defende que eram moradias.
Eu já ouvi falar muito sobre terem sido lugares de sepultamento. Quem levantou a mão? Fui eu, professor. Pois Concha é. que você tá falando é tipo concha de praia? Concha de praia. Então, sobre São montes de conchas que existem nos litorais. Por isso ela tem Rio e São Paulo, região litoral. sabe, eu acho que, já que esse monte de concha tá falando que tinha muitas conchas, Uhum. sim, eu acho que eles juntavam conchas para fazer coisas para eles, tipo colar de concha, artesanato, porque naquela época já existia. É provável que também as conchas eram usadas para fazer objetos. Né? É provável, pode ser também. Tinha uma intenção econômica, talvez, né? Prática, também é provável. Só que eles deixaram as montanhazinhas de conchas. Nunca visitei um, é verdade. Eu quis visitar um alguns dias. Lembrado. Então, os sambaquis são formações, assim, são elementos que tem nas Américas, que junto com pinturas rupestres, junto com achados fósseis, enfim, são elementos importantes para estudar esse ser humano antigo, pré-histórico nas Américas. Ok? Deu para entender, gente? Tá tranquilo? Deu para entender tudo que o senhor falou, do início ao fim. Que bom, nossa, fico feliz. Alguém quer que eu volte alguma parte? Minha humilde opinião, nenhuma. Tranquilo, tranquilo então. Temos meia hora ainda para fazer exercícios. Não, assim, eu passei um negocinho que é um pouco diferente. Só,